Bussunda, a ameaça de morte de Tim Maia e o segredo que ele levou para o caixão. O telefone tocou e tudo parou. Nos bastidores do Domingão do Faustão, num domingo de 1989, a produção inteira congelou quando soube quem estava do outro lado da linha. Era Tim Maia. E Tim Maia estava com uma raiva que poucos seres humanos conseguem alcançar. A mensagem foi curta, direta e absolutamente inequívoca. Ele ia aparecer naquela emissora. Ia encontrar um comediante chamado Bussunda e ia dar um tiro na cara daquele homem. Não era exagero, não era força de expressão. Era o rei do soul brasileiro, com toda a sua fúria concentrada numa única frase, prometendo o fim de uma vida. O estúdio ficou em silêncio. Produtores se entreolharam. Ninguém sabia ao certo o que fazer. E então alguém foi contar para Bussunda o que Tim Maia tinha dito. O que Bussunda respondeu: "Você vai ouvir neste vídeo, e quando ouvir vai entender exatamente quem era esse homem. Mas existe algo que você precisa saber antes, algo que torna essa história maior do que uma ameaça de morte." Bussunda morreu sozinho num hotel na Alemanha, em junho de 2006, durante a Copa do Mundo. Aos 43 anos, e ele estava carregando um segredo. Um segredo que seus colegas mais próximos, as pessoas com quem ele dividiu palco, risadas e décadas inteiras de vida, só descobriram depois que já era tarde demais. Duas histórias, uma ameaça de morte, um segredo guardado até o fim, e uma música, uma única música, que conecta tudo isso de um jeito que nenhum roteirista teria coragem de inventar. E se você ainda não se inscreveu no canal Dossiê VIP, faça isso agora, aperte o botão de inscrição e ative o sininho. Aqui tem investigação. Todo dossiê que a gente lança você vai ser o primeiro a saber. Fica até o final. Porque o que você vai descobrir aqui vai mudar o jeito que você vê essa história para sempre. Para entender o que aconteceu naquele domingo, você precisa conhecer os dois homens que estavam no centro de tudo. E eles eram, em praticamente tudo, opostos absolutos. Comecemos pelo homem que fez a ligação. Sebastião Rodrigues Maia nasceu em Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1942. Construiu uma carreira que o colocou num patamar à parte na música brasileira. Tim Maia foi o homem que trouxe o soul para o Brasil, que misturou funk, bossa nova, jazz e pop de um jeito que ninguém tinha feito antes, que gravou álbuns que até hoje são tratados como obras-primas absolutas. Mas junto com o talento descomunal, vinha um temperamento que era, para dizer o mínimo, imprevisível. Tim Maia confirmava show, chegava para o ensaio, reclamava do som e ia embora, sem tocar uma nota. Era o tipo de homem que desafiava empresários, brigava com emissoras e não aceitava de forma alguma que alguém fizesse graça com o seu nome, com a sua imagem, com o seu corpo. O crítico Zusa Homem de Melo resumiu Tim Maia numa frase que ficou famosa. Ele era um artista raro de se ver, tanto pela qualidade quanto pela assiduidade. Em outras palavras, quando aparecia, era genial. O problema é que Tim Maia frequentemente não aparecia, e quando alguém tentava brincar com isso, com os seus excessos, com a sua gordura, com o seu jeito único de ser, Tim Maia não ria. Tim Maia pegava o telefone. Agora, do outro lado dessa história, existe um menino carioca. Nascido em 25 de junho de 1962. Filho caçula de Luiz Guilherme Viana e Helena Besserman Viana, militantes do Partido Comunista do Brasil, pessoas intelectualizadas, engajadas que valorizavam profundamente a educação e a cultura. O filho caçula, no entanto, tinha outros planos, ou melhor, não tinha plano nenhum. Cláudio Besserman Viana, que o Brasil inteiro viria a conhecer como Bussunda, era um desastre na escola. Não de um jeito discreto, de um jeito monumental. Ele conseguiu a façanha de ser reprovado com nota 0 em absolutamente todas as matérias, não em algumas, em todas. Seus pais ficavam desesperados. Seus professores não sabiam o que fazer. E ele seguia pela vida com uma leveza que desconcertava qualquer adulto ao redor. O apelido Bussunda veio da adolescência, numa colônia de férias chamada Kinderland. Nasceu de Besserman Sugismundo, porque Cláudio tinha uma relação bastante relaxada com o banho diário.
De Besserman Sugismundo foi para Bessermundo. De Bessermundo foi para Bussunda. E Bussunda ficou para sempre. Ele mesmo, mais tarde, diria que o apelido fazia sentido por outro motivo. Começava com Bus e terminava com Unda. Duas coisas que ele adorava. Quando chegou a hora do vestibular, Bussunda entrou para a UFRJ em penúltimo lugar no curso de Comunicação Social. E sobre isso, ele tinha uma teoria filosófica própria. Na faculdade pública, seus pais não podiam reclamar que estavam pagando mensalidade. E a faculdade, de quebra, ainda ajudava no seu projeto de vida de não fazer nada. Mas havia uma coisa que Bussunda fazia com uma competência que poucos seres humanos atingem. Uma única coisa. Ele fazia as pessoas rirem, com o corpo, com a voz, com a cara, com o timing perfeito de quem nasceu para isso. E foi esse talento, e somente esse talento, que ia colocá-lo frente a frente com a fúria de Tim Maia. Dois gigantes, dois temperamentos impossíveis de ignorar, e uma colisão que o Brasil não viu vir, até que ela chegou ao vivo, no maior programa de televisão do país. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem muito mais conteúdo como esse vindo por aí. E se você já conhece o canal e ainda não deixou o like, faz isso agora. É rápido, não custa nada e ajuda demais esse tipo de história a chegar em mais gente. Vamos continuar. No fim dos anos 70, 3 estudantes de engenharia da UFRJ decidiram criar um jornal de humor. Hélio de la Penha, Marcelo Madureira e Beto Silva fundaram a Caceta Popular em 1978. Um tabloide que combinava humor escrachado com crítica política e de comportamento, e que foi crescendo devagar, sendo vendido em bares na praia e na noite carioca. Em 1980, 2 outsiders entraram para o grupo, Bussunda e Cláudio Manoel. A partir daí, a Caceta Popular deixou de ser um jornal de estudantes e começou a se tornar algo maior. Em 1988, os 2 grupos foram chamados pela Rede Globo para trabalhar como roteiristas do TV Pirata, um programa que mudou o humor brasileiro de uma vez por todas. Mas antes de tudo isso acontecer, antes da Globo, antes da fama, antes de qualquer coisa, houve um show, numa casa chamada Jazzmania, no Rio de Janeiro, onde a banda Caceta em Planeta se apresentava toda semana para um público que foi crescendo conforme a boca se espalhava pela cidade. E foi nesses shows que Bussunda criou um número que o público aguardava com uma ansiedade quase religiosa. Ele subia ao palco com o rosto pintado, uma peruca negra e um travesseiro enfiado debaixo da roupa para imitar a silhueta generosa de Tim Maia. Reclamava do som com uma ferocidade cômica que arrancava gargalhadas imediatas. Sumia no meio do número. Voltava pedindo espelho e gilete para se pentear no camarim. Fazia tudo aquilo que o verdadeiro Tim Maia fazia nos seus próprios shows. Aquela mistura de genialidade e excentricidade que era a marca registrada do cantor. A música que embalava esse número se chamava Mãe é Mãe. E aqui começa a parte da história que a maioria das pessoas não sabe. Porque Mãe é Mãe não foi escrita para imitar Tim Maia. Foi escrita por Bussunda para uma mulher. Angélica Nascimento era jornalista, era amiga de Bussunda, e era a paixão platônica que ele carregava há anos, sem ter coragem de confessar diretamente. Em vez de falar, ele fez o que os tímidos geniais fazem. Ele escreveu. A música carregava nas entrelinhas uma declaração que só quem conhecia Bussunda de verdade conseguiria identificar. Angélica ouviu a música, identificou o apelo, e começou um namoro que terminou em casamento naquele mesmo ano de 1989. Quando perguntada se gostava da letra, ela respondeu com a elegância que só os apaixonados têm. Cada musa tem o poeta que merece. Agora para. Pensa nisso por um segundo. A mesma música. A mesma fantasia com travesseiro na barriga. A mesma imitação de Tim Maia. A mesma Mãe é Mãe que Bussunda criou para se declarar a mulher que amava foi a mesma música que levou a lenda do soul brasileiro a ameaçar acabar com a sua vida. Amor e ameaça de morte embalados pela mesma melodia. Isso só poderia ter acontecido com Bussunda.
E foi justamente essa música, esse número, esse travesseiro, que chegou ao Domingão do Faustão num domingo que o Brasil inteiro estava sintonizado. E Tim Maia não estava esperando. Era um domingo de 1989 e o Domingão do Faustão prometia uma das apresentações mais aguardadas da temporada. Tim Maia estava confirmado. Tinha havido ensaio. A produção tinha organizado tudo. O palco estava preparado. Faustão estava pronto para apresentar ao Brasil um dos maiores espetáculos que aquele programa já tinha visto. O auditório estava cheio. O Brasil estava na frente da televisão. E Tim Maia tinha ido para o interior do Rio de Janeiro. Não para um compromisso, não para uma emergência. Tim Maia simplesmente decidiu que preferia estar no interior do Rio naquele domingo. Enquanto Faustão segurava o público no auditório, com a energia que só ele tinha, prometendo a cada 5 minutos que o cantor estava a caminho, que era questão de minutos, a produção entrava em colapso nos bastidores. 1 hora se passou, depois outra. Faustão improvisava, entretinha, explicava, prometia, e Tim Maia não aparecia. Quando ficou claro que a apresentação não ia acontecer, alguém na produção tomou uma decisão que ia mudar o rumo daquela tarde. Chamaram o Caceta em Planeta, e Bussunda pegou o travesseiro, colocou a peruca, pintou o rosto e subiu ao palco do maior programa do Brasil, no horário mais assistido da televisão brasileira, para fazer aquilo que já fazia no Jazzmania com perfeição absoluta: ser Tim Maia. A plateia enlouqueceu. Era diferente assistir àquela imitação num teatro pequeno no Rio de Janeiro e assistir ao vivo, em rede nacional, no Domingão do Faustão. Bussunda reclamou do som com uma precisão cirúrgica. Sumiu. Voltou pedindo gilete. Cantou Mãe é Mãe com aquele refrão que o Brasil inteiro já sabia de cor. E a plateia ria e ria e ria. Tudo isso estava sendo transmitido ao vivo para todo o Brasil. E chegou, em algum momento daquela tarde, até Tim Maia. O cantor estava no interior do Rio, quando soube o que estava acontecendo no estúdio da Globo. Tim Maia não achou graça nenhuma. Não havia graça possível num gordão de travesseiro na barriga, fingindo ser ele, num programa nacional, substituindo a apresentação que ele mesmo tinha abandonado sem avisar ninguém. Tim Maia pegou o telefone e ligou para a Globo. A equipe que atendeu aquela ligação jamais esqueceu. A ameaça foi direta, sem rodeios e absolutamente explícita. Ele ia aparecer naquela emissora, ia encontrar Bussunda, ia dar um tiro na cara daquele homem. Não era metáfora, não era piada. Era Tim Maia prometendo, com toda a convicção da sua fúria, resolver aquilo de um jeito definitivo. E como se não bastasse, ainda desafiou o próprio Faustão para uma briga na porta da Globo. O motivo oficial da ira, aquele que Tim Maia deixou claro para qualquer um que quisesse ouvir, era o travesseiro. Aquele travesseiro que Bussunda usava para imitar o seu porte físico. A lógica de Tim Maia era impecável dentro da sua própria cabeça. O cara já era gordo pra caramba e ainda estava dizendo que precisava de enchimento para aparecer com ele. Ele foi além. Ameaçou processar o grupo por racismo porque o álbum que tinham lançado se chamava Preto com um Buraco no Meio. E anunciou, com toda a pompa que só Tim Maia conseguia, que o nome do seu próximo disco seria Branco com um Buraco na Testa. A equipe do Caceta soube da ameaça. Cláudio Manoel, Hélio de la Penha e os outros ficaram atônitos. E então alguém foi contar para Bussunda o que Tim Maia tinha dito. Bussunda ouviu, processou e respondeu com a frase que entrou para a história. A frase que resume quem ele era em qualquer situação, diante de qualquer pressão, frente a qualquer perigo. Ele não tem por que ter medo da porrada. Porque Tim Maia não vai vir. Vai ser igual ao show dele. Ia marcar. E não ia aparecer. O Brasil inteiro riu. Tim Maia ficou ainda mais furioso. E Bussunda seguiu em frente, sem medo e sem arrependimento como sempre fez. Mas havia algo que ele não estava contando para ninguém. Algo muito mais sério do que qualquer ameaça de morte. Algo que estava destruindo o seu corpo em silêncio, enquanto ele fazia o Brasil rir. Se você está gostando desse vídeo, compartilha agora com alguém que cresceu vendo Caceta em Planeta. Essa história merece ser lembrada.
e você vai ajudar ela a chegar em mais gente. Deixa o like também antes de continuar, porque o que vem agora é a parte mais pesada e mais importante de todo esse vídeo. Em 1992, o Caceta em Planeta Urgente estreou na Rede Globo. E o Brasil nunca mais riu do mesmo jeito. Por 18 anos, aquele programa foi o lugar onde o país se reconhecia, se criticava e se amava ao mesmo tempo. E no centro de tudo estava Bussunda, com aquela capacidade rara, quase impossível de explicar, de habitar qualquer personagem de um jeito que parecia sobrenatural. A imitação de Ronaldo Fenômeno era tão precisa, tão viva, que o próprio Ronaldo disse que havia aprendido a admirar aquele homem. O Lula de Bussunda entrou para o imaginário nacional de um jeito que sobrevive até hoje. A voz do Shrek em português, grave, afetiva, inconfundível, era a voz dele. Toda criança brasileira que cresceu nas salas de cinema nos anos 2000 carregou Bussunda dentro da memória sem saber que era ele. Pensa nisso. O grupo lançou discos, escreveu livros, fez shows que lotavam, estrelou filmes. A filosofia que orientava tudo estava resumida num dos títulos que publicaram: Como se dar bem na vida, mesmo sendo um bosta. Era o Zen Bussundismo, a arte de levar a vida com humor, sem jamais perder a lucidez sobre o quanto o ser humano é falho, contraditório e maravilhoso. Bussunda tinha chegado de praticamente não ter dinheiro para comer e pagar passagem de ônibus ao topo de uma das maiores emissoras do mundo. E permaneceu o mesmo sujeito simples, direto, impossível de não amar. O homem que o Brasil inteiro queria como amigo. O homem que entrava na sala de estar de cada família brasileira toda semana e deixava todo mundo com dor de barriga de tanto rir. Agora imagina esse homem, no auge, na plenitude de tudo que havia construído, com o Brasil na palma da mão. E pensa que ali, naquele exato momento de glória, havia algo acontecendo por dentro que ninguém via. Algo que ele estava escondendo com um cuidado obsessivo, algo que só viria à tona depois que tudo tivesse acabado. No início de 2006, Bussunda começou a tomar um remédio para o coração, e não contou a ninguém. Hélio de la Penha, um dos amigos mais próximos de Bussunda, alguém que dividiu com ele mais de 20 anos de carreira, de risadas, de palco e de vida. Só soube da existência desses remédios depois que tudo tinha acabado. Bussunda tomava medicação cardíaca desde o início de 2006 e tinha guardado esse segredo com um cuidado que beirava a obsessão. Não era descuido. Era uma decisão, deliberada, calculada, tomada por um homem que não queria atrapalhar o trabalho, a viagem, a Copa do Mundo que estava chegando. Mas o coração não era o único problema que ele escondia. 10 dias antes de morrer, na Alemanha, Bussunda desenvolveu uma ferida no braço. Uma ferida pequena que ele ignorou, que ele minimizou, que ele tentou esconder debaixo das mangas enquanto continuava trabalhando, gravando, aparecendo nas câmeras como se nada estivesse acontecendo. A ferida infeccionou. A infecção evoluiu para algo muito mais grave. Septicemia, envenenamento do sangue. Um quadro que colocou em risco não apenas o braço, mas a vida inteira daquele homem. O produtor foi informado. Uma reunião foi convocada. E diante de todos os colegas, num tom que misturava preocupação genuína com autoridade, ele pediu que ninguém no grupo escondesse problemas de saúde dali em diante. Que estavam todos no mesmo time. Que se alguém sentisse qualquer coisa, que falasse, antes de ficar grave. Todos ouviram, todos concordaram, todos, menos Bussunda. Bussunda ouviu tudo, e então disse, pausou, olhou para os colegas e disse a frase mais Bussunda que ele poderia dizer, e a mais trágica que alguém poderia imaginar. Tá maluco, meu irmão? Aqui é Copa do Mundo. Você vai perder Copa do Mundo porque machucou o joelhinho? Vou logo dizendo para todo mundo, eu escondo sim. Para, respira. Esse homem sabia que tinha problemas no coração. Sabia que tinha tido uma infecção grave no braço. Tinha acabado de sobreviver a um quadro de septicemia. E diante de tudo isso, olhou nos olhos dos seus colegas e disse que ia esconder. Porque era Copa do Mundo. Porque ele era fanático por futebol. Porque havia esperado a vida inteira por aquela cobertura.
e porque, no fundo, Bussunda acreditava com toda a força que ainda tinha que ia dar tudo certo, que ia ficar bem, que o Brasil ia ganhar e ele ia estar lá para rir de tudo. A sala ficou em silêncio. Um silêncio diferente daquele que o humor de Bussunda costumava provocar. Era um silêncio pesado, daqueles que as pessoas carregam por anos, e Bussunda havia escolhido. Essa escolha vai te levar para uma noite na Alemanha que você nunca vai esquecer. Alemanha, junho de 2006. A Copa do Mundo que Bussunda sempre quis cobrir ao vivo. O sol europeu de verão que não se punha nem às 8 da noite. O grupo jogando futebol entre si numa tarde como tantas outras. Bussunda jogou, e durante o jogo começou a passar mal. Não falou nada, não reclamou. Quando terminaram, foram para os quartos do hotel. A noite caiu. Às 11 horas, Cláudio Manoel tomou uma decisão que ele mesmo descreveu como algo que nunca tinha feito antes na vida. Ligou para o quarto de Bussunda só para saber se estava tudo bem. Do outro lado da linha, a voz de sempre, com o humor de sempre. Se me deixarem dormir, vai ficar. Cláudio foi dormir, mas Bussunda não dormiu. Bussunda passou aquela noite inteira negociando com a dor, com o desconforto, com o corpo que avisava que algo estava muito errado, e ao mesmo tempo repetindo para si mesmo, hora após hora, que não ia perder a Copa do Mundo por causa disso. Na manhã do dia 17 de junho de 2006, às 6h30 da manhã, ele desceu ao restaurante do hotel, encontrou o diretor de fotografia da equipe e admitiu com aquela honestidade mínima que a situação já não deixava esconder que tinha passado mal a noite toda. Náusea, gases, desconforto que não passava. O diretor olhou para ele e disse o que qualquer pessoa diria. Você não está bem, vamos chamar um médico. Bussunda respondeu do jeito que Bussunda sempre respondia. Não vou perder Copa do Mundo por causa de babaquice. Os colegas chamaram os paramédicos mesmo assim. 2 médicos que eram hóspedes do hotel foram chamados para examiná-lo. Chegaram. Começaram a conversar com ele, a perguntar o que estava sentindo, a fazer as perguntas que os médicos fazem quando estão avaliando um paciente. E então o coração de Bussunda parou. Cláudio Manoel descreveu esse momento com uma precisão que dói até hoje. O médico chegou, começaram a conversar, a perguntar o que ele estava sentindo, e deu a parada cardíaca. Aí começou a tragédia, o desespero. Foi todo mundo sendo acordado, foi uma avalanche. Bussunda tinha 43 anos, estava do outro lado do mundo, estava num hotel que não era o dele, numa cidade que não era a sua, num país que não era o seu, e havia escolhido ficar. 3 dias depois da morte, o Caceta em Planeta exibiu um episódio especial dedicado a Bussunda. O programa bateu 48 pontos de Ibope em São Paulo, o maior índice de audiência da história do programa, atingido justamente no dia em que ele não estava mais lá para rir disso. Ronaldo Fenômeno, o homem que Bussunda imitou por anos com uma precisão sobrenatural, manifestou pesar especial. Disse que havia aprendido a admirar aquele homem. O presidente Lula emitiu nota oficial de surpresa e pesar. A avenida principal da Vila Pan-Americana, no Rio de Janeiro, ganhou o nome Cláudio Besserman Viana. Em 2010, o jornalista Guilherme Fiuza lançou a biografia oficial, reunindo décadas de memória, depoimentos e bastidores que o Brasil precisava conhecer. Em 2021, 15 anos exatos após a morte do pai, Júlia Viana ajudou a co-dirigir a série documental Meu Amigo Bussunda, lançada no Globoplay. Júlia disse numa entrevista que precisava rever o trabalho do pai para entendê-lo melhor, que tinha sido emocionante e catártico revisitar aquelas lembranças, que havia personagens e piadas que ela simplesmente não conseguia assistir desde que ele morreu. Júlia é filha de Bussunda e Angélica Nascimento, a mesma Angélica que, em 1989, ouviu a música Mãe é Mãe, aquela imitação de Tim Maia com travesseiro na barriga e peruca na cabeça, e reconheceu numa letra absurda uma declaração de amor que nenhuma outra pessoa teria coragem ou genialidade de fazer. Pensa, a mesma música que deu a Tim Maia motivo para ameaçar acabar com a vida de Bussunda, deu a Bussunda a família que manteve a sua memória viva até hoje.
A ameaça não chegou. O amor ficou. E ficou Júlia, que quis entender o pai, que pegou as câmeras, que foi até as memórias que doíam, e que mostrou para o Brasil que por trás do palhaço famoso havia um homem com uma história densa, humana e impossível de esquecer. É assim que essa história termina. Não com uma ameaça, não com um infarto num hotel na Alemanha, mas com uma filha que quis entender o pai e com um país inteiro que, mesmo depois de todos esses anos, ainda não sabe muito bem como viver sem ele. Se esse vídeo te emocionou, te surpreendeu ou te fez lembrar de algo que você achava que tinha esquecido, deixa o like agora. Ele é a maior prova de que esse tipo de conteúdo vale a pena ser feito. Compartilha com quem cresceu vendo Caceta em Planeta, com quem amava o Bussunda, com quem simplesmente gosta de uma história bem contada e bem investigada. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho. Tem muito mais por vir. Até o próximo vídeo.